Olha para o teu irmão, a gente adora falar isso, fala efatá. Que se abra na sua vida a mão de Deus. Que os seus olhos se abram. Declara na vida do seu irmão, gente. Que você possa ver com visão espiritual o poder de Deus sobre a sua vida. Sobre o nosso Brasil. Sobre as nossas famílias. Efatá. Que palavra maravilhosa, né? Mas eu não vim aqui para te dar conforto. Não vim aqui para você sair daqui e falar, uau, ela falou que tudo vai ser resolvido a partir de agora. Não que não possa acontecer. Eu vim aqui para botar uma minhoca na sua cabeça. Eu vim aqui nas últimas semanas, eu orei para você ficar acordada essa madrugada inteira. Ficar pensando assim, gente, será? Eu fiquei pedindo Espírito Santo de Deus, quando acabar aquele culto de sábado, todo mundo fica de madrugada lá pensando, e o Senhor começa a futucar, e a cutucar, e a mexer, e a quebrar paradigma, e a mudar o modo de pensar, e a transformar vidas, mas que isso seja um processo, que vá mexendo com cada um aqui nessa noite, amém? Será que você fala, eu recebo? Porque às vezes a gente quer só assim, né? Vou declarar aqui que todos os milagres vão acontecer, agora! Aí todo mundo, caramba, né? Vocês iam tudo ficar felizes comigo. Ia dizer assim, vem todo dia aqui. Mas não é assim que Deus age. Deus age em processos. Deus age através de engrenagens. É lógico que Ele tem poder. É lógico quando Jesus estava na terra e ainda hoje, nós vemos cegos abrir os seus olhos. Nós vemos mortos ressuscitarem, ainda hoje. Se você não crê, eu creio. Eu já vi. A gente sabe, pode ter assim, milagres instantâneos, mas não é o usual de Deus. Porque, na verdade, o que Deus espera quando Ele faz milagres, não é em si o milagre. Porque para Ele, gente, abrir um olho de um cego, para Ele levantar um paralítico da cama, é nada. É a mesma coisa eu tirar meu óculos aqui, botei meu óculos aqui, moleza. O que Ele quer é que cada um de nós seja transformado de glória em glória, de caminho em caminho, de perda em perda, de ganho em ganho, para chegar ao dia aonde Jesus vai voltar e vai nos ver transformados pelo nosso processo de vida. Não é assim que a Bíblia fala? É uma engrenagem. É como se eu dissesse assim, para ter um filho, basta ter um útero. Eu tenho um útero, então agora eu posso ter um filho. Não é assim. Porque eu preciso do ovário para lançar os óvulos. Eu preciso ter óvulos no meu ovário. Eu preciso que o meu coração esteja funcionando. Porque se eu não tiver um coração bombeando sangue, a criança não vai crescer. Eu preciso, me ajuda aí, gente, mas alimentação, meu estômago está segurando os nutrientes para passar para o bebê. Olha como é que é uma engrenagem o nascimento de uma criança. Então, o nascimento do nosso milagre também é uma engrenagem. E talvez você tenha vindo aqui à frente hoje, ou talvez ficou com vergonha, mas tem uma causa impossível, tem alguma coisa que tem machucado o seu coração, ou tem um desejo, um sonho muito grande, e você ora, você vem à igreja, e você está aqui, serve ao Senhor, mas parece que a coisa não caminha, não anda. E você fica se perguntando, o que está acontecendo? Eu creio em Jesus, eu acredito, eu estou fazendo aqui, mas tem alguma coisa. Por isso que eu estou falando, hoje a gente vai arrumar essa engrenagem para que a gente possa dar vida ao nosso milagre, amém? Você recebe? Tiago, hoje eu estava lendo Tiago, e aí estava falando assim, engraçado que foi assim, né? Perfeito. Porque aí tem um versículo que diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí continua, né? Porque pedis para seu próprio deleite. Você já ouviu esse versículo? Então aí já tem uma chavinha da engrenagem aí, ó. Pega aí, efatá, abra agora, meu milagre.
Mas será o que você está pedindo? Me dá assim, vou te dar aí 10 segundos para você pensar assim agora. O que eu queria? Pensa que tem um gênio da lâmpada aqui, materializado, e ele fala, vamos embora, um pedido só, gente, 3 não, porque tem muita gente. Pensa aí o que você queria para a sua vida. Pensa rápido aí para mim. Não precisa me dizer não quero saber, não se preocupe que você não vai me dizer. Então você seja honesto. Pensa qual era o seu grande sonho, que se tivesse um gênio da lâmpada aqui agora e dissesse, eu vou realizar um desejo de cada um. Qual é o desejo que você apresentaria agora? Em outras palavras, qual é o desejo que você tem colocado no altar do Senhor? Agora, seja honesto com você mesmo, você não precisa contar para ninguém. Você pensou aqui, você já sabe que é aquilo. Será que esse desejo, que é aquilo que está afligindo o seu coração, que é aquilo que está mexendo com você no seu dia a dia, é para o seu próprio deleite? Eu vou dizer para você, de modo geral é. Eu poderia dizer, arriscar, que para a maioria das pessoas aqui, nossos sonhos são para o nosso próprio deleite. Quer ver? Não precisa dizer não, tá, gente? Só pensa aí, só fala assim, mentalmente você fala, acertou. Alguém pediu um emprego melhor para o seu próprio deleite, nenhum pecado nisso. Algumas pessoas pediram um carro novo, nenhum pecado nisso. Mas eu queria lá um carrinho, né, novo, zero, bonitão. Alguns queriam casar, bom pra caramba, estou 34 anos com esse moço aqui. Nenhum mal, mas é para o meu próprio deleite. Na maioria, né, eu queria pagar minhas dívidas. Eu queria, de modo geral, eu quero que meu filho fique bem, que meu filho se forme, que meu filho fique bem. Para o meu próprio deleite, porque eu quero ter paz de saber que meu filho está aqui. E muitas vezes a gente até pede pela salvação do filho, do marido, para o seu próprio deleite. Se a gente for honesto, eu estou falando besteira, gente, me ajuda aí. Obrigada, que eu já fiquei nervosa aqui. Eu falei, de repente, todo mundo está falando, eu sou santa, então desculpa. Mas muitas vezes eu falo, eu quero que meu filho seja muito crente, mas eu nem estou preocupada no que ele pode ser como crente. Eu quero é porque ele vai me dar paz, ele não vai me dar problema. Mas eu quero que você entenda que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Mas esse plano é para louvor, Efésios 1 diz assim, é para louvor da glória, da graça de Deus. Então eu fui criada, eu recebi uma herança, eu fui adotada como filha, eu tenho riquezas incontáveis no céu, para louvor da glória, da graça de Deus. Ontem eu estava no consultório, numa clínica médica, fazendo um exame. E enquanto eu aguardava, tinha um pai, que acho que a mãe estava fazendo o exame, e ele estava com 2 gêmeozinhos de 2 anos, a coisa mais linda. 2 iguaizinhos, que delícia, assim, de uns 2 aninhos, eu acho. E ele falava, porque pegava água, aí ele falava, senta ali agora. Os bonequinhos iam bonitinhos, sentavam, pequenininhos, e ele controlava os filhos. Do outro lado, tinha uma mãe com um outro menininho de uns 2 a 3 anos, era assim, maior que os gêmeozinhos, e eu comecei a observar aquela mãe. Aquela mãe, ela ficava atrás daquela criança, o pai, ele ficava lá sentado com os 2 filhos e tal, lógico que criança, levantava, fazia uma baguncinha, mas ele controlando. Ela não sentou 1 minuto, ela ficava atrás. Que água. Aí o menininho descobriu o negócio de copo descartável e achou que era muito legal jogar o copo descartável no lixinho, assim. Daí ele pegava o copo descartável e ela, que bonitinho. Ele ia lá, pegava o copo descartável limpinho, jogava no lixinho. Aquilo me deu nervoso, gente. Ah, Senhor, como diz minha filha, 1 semana lá em casa. E ela levantava, aí ele largava aquilo, ia para o outro lado e ela ia, meu Deus do céu. Aí ele via outra coisa, ele mexia e ela... Aí o Espírito Santo de Deus ministrou na minha vida e falou assim, é assim que muitas vezes nós queremos um Deus. A gente quer o Pai que faça as nossas vontades. Eu fiquei pensando naquela criança de 2 a 3 anos, eu falei, Senhor, tem misericórdia.
Porque esse menino vai se tornar nem sei o quê, né? Um problema sério na sociedade. Porque ele se acostumou que ele não tem sabe nem falar direito, e a mãe é aquela que faz todas as vontades desse menino. E aí ele estava estragando o copo, ele estava fazendo bagunça, ele estava perturbando todo mundo. E ela estava achando que a função dela como mãe era agradar o filho. Mas Deus não olha para mim desse jeito. Ele me ama de uma forma incontável, o tamanho do amor de Deus, porque Deus é o amor. Deus me escolheu com todos os meus defeitos, as minhas falhas. Ele continua me amando cada dia, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas quando ele olha para mim, ele olha para o plano dele há 55 anos atrás, quando eu estava no ventre da minha mãe, e ele fala assim, não foi para isso que eu planejei. Então eu tenho que dar uma acertadinha aqui, uma acertadinha ali, vou dar uma cutucada aqui, aí a gente dá uma trombadinha, a gente perde uma coisa, a gente erra, a gente fala, caramba, não mereço, não, você não merece. Deus fala assim, volta para o caminho. E é assim que Deus demonstra o amor por nós. E por isso, por essa misericórdia de amor, que é um ato de amor, a correção de Deus na nossa vida, é que a gente consegue andar. Alguém já ouviu uma frase? Todo mundo é crente aqui, já ouviu, né? Quando Saulo está lá, no caminho de Damasco, ele, né, derrubado do cavalo, e ele fala, quem é? E aí Jesus fala, sou eu, é Jesus, quem tu persegues. Recalcitrado, é duro para ti recalcitrar os aguilhões. Quem já ouviu? É bonito, né? É duro para ti recalcitrar os aguilhões. Sabe o que quer dizer essa frase? Tinha assim, a gente não, né? Naquele tempo, né? Nunca foi o meu caso, arar uma terra. No máximo eu jogo uma sementinha e planto uma plantinha. Mas quando ia arar a terra, geralmente usava-se naquela época, ainda usa muito isso, especialmente em lugares menores, um boi, algum animal. Só que o boi tinha que andar certinho para plantar, para arar a terra, ali fazer aquele sulcro, aqueles buracos para que viesse plantar certinho. Só que o animal, ele não queria ficar ali naquela coisa certinha. E aí ele sacudia para cá, ele andava para lá, ele queria tender para cá. Então aquele homem vinha atrás, e aí tinha um ferro, ou era uma madeira, com um ferro assim, mais ou menos assim, e ele vinha aqui e catucava assim, aquilo ali é um aguilhão. E o que Jesus fala para Saulo, é o que ele fala para cada um de nós hoje. Eu quero que você se lembre disso. Jesus hoje está falando para você assim, você está andando fora do trilho. Alguém aqui pode dizer que está perfeito o seu caminho? Deixa eu baixar minha mão, porque eu não posso. Jesus está nos chamando, está nos alertando, e está dizendo, eu vou recalcitrar. Você está tentando recalcitrar o agrilhão, você está querendo desviar do caminho, você está achando que a sua solução é melhor, você está achando que entrar por um desvio é melhor, mas eu vou ter que catucar você, porque vai ser pior para você continuar nessa cegueira espiritual e não cumprindo aquilo que Deus quer. E se você continuar firme no caminho errado, vai ser duro para você. Saulo estava indo para Damasco, não porque ele era um homem mau, porque ele era um homem zeloso pela lei. Ele só não entendia que Jesus era o Salvador, era o remidor que já tinha vindo na terra. Então Jesus teve que falar para ele, ó, você continua tentando fazer pela sua mão, pela religiosidade, pelo caminho que você escolheu. É duro para ti. Vai ser muito duro. E Deus está falando hoje para cada um de nós. Hoje é dia da gente arrumar a nossa engrenagem.
porque talvez esteja doendo na sua pele, no seu coração, naquela doença que insiste em não ser curada na sua vida, naquele filho que não volta para casa, naquele casamento que não acontece direito, porque você não ajeitou as suas engrenagens para caminhar pelo caminho que Deus te fez para viver. E hoje nós juntos vamos declarar um efatá ao final dessa ministração. Mas agora com as nossas engrenagens arrumadas, nós vamos caminhar para vivermos o nosso milagre. Você pode dizer um amém? Você está disposto a fazer uma oração rápida agora e dizer: Senhor, se eu orei até agora para o meu próprio deleite, se você tiver coragem, faça essa oração perigosa. Agora eu quero deixar diante desse altar todas as minhas vontades, as minhas emoções, os meus sonhos, porque agora eu quero entregar, Senhor, nas tuas mãos a minha vida. E agora eu não vou mais recalcitrar nos aguilhões, eu não vou levar essas espetadas, porque agora eu vou andar certinho, como o Senhor está me conduzindo. Eu posso não estar vendo o meu milagre, eu posso não estar vendo o que eu quero, mas eu preciso ter certeza que o seu plano é melhor do que o meu. Faça essa oração, se você tiver coragem. Mas se você não tiver, não faça, não. Finge só, fecha o olho assim, para todo mundo achar que você está orando. Mexe até a boca assim, para ficar bem bonito. Mas não faz, não. Mas eu te desafio a fazer essa oração. Senhor, eu vou entregar aquela vontade que eu tenho. Eu vou entregar o desejo do meu coração, de ter um filho, de casar, de qualquer outra coisa que não seja para a tua glória. E eu vou deixar que o Senhor faça um milagre que o Senhor quer na minha vida. Vou afrouxar aqui para a engrenagem entrar e eu caminhar segundo a sua vontade. Amém? Ezequiel 47, 1 a 8, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A gente vai pincelar um pouquinho desses versículos e é aqui que a gente vai encontrar essas engrenagens para arrumar. Você vai se encontrar nesse texto para que a gente possa achar. Eu vou lendo de pedacinho em pedacinho, eu não vou ler o texto todo, não, porque eu vou lendo os versículos para ir comentando o versículo, né? Mas se você tiver a tua Bíblia, você coloca aí, abre, e Ezequiel 47. É um texto conhecido, mas às vezes a gente tem uma situação que a gente conhece alguns textos da Bíblia, mas verdadeiramente a gente não mergulha nele. E eu quero te convidar a mergulhar nesse texto da Bíblia. Mergulhar com ele para você. Eu gosto muito de ler a Bíblia falando assim, Evelise. Porque eu falo, Evelise, parará. Eu falei, é para mim. Para mim a Bíblia é escrita para mim, desculpa gente, mas foi escrita para mim. Então de Gênesis e Apocalipse eu quero aplicar esse texto para a minha vida. Então nós vamos juntos aplicar esse texto para a nossa vida. Ezequiel 47, Ezequiel é um livro profético, onde Deus vai levando Ezequiel a visões para profecias que já se cumpriram e que irão se cumprir. Né? Então, o livro de Ezequiel é um livro fantástico, profético. E nesse momento começa dizendo assim, depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ezequiel está falando aqui do templo, né? Porque no capítulo anterior, a gente vai ver ele falando profeticamente sobre o templo, a reconstrução do templo. Então, a gente está falando do templo. Então, aqui a gente já pode pegar aqui a deixa que diz que as águas desciam de baixo. Então, a gente sabe que o altar do Senhor, a casa do Senhor, é um lugar onde se derrama, onde o rio do Senhor vai sendo derramado inesgotavelmente sobre as nossas vidas. O lugar onde nós estamos é o lugar de fonte
inesgotável para as nossas vidas. Mas no versículo 2, ele continua dizendo: e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Quando ele fala aqui que Deus fez ele sair do templo, daquele lugar onde seria a reconstruir do templo, pela porta do norte, se você fizer uma pesquisa lá, a porta de Jerusalém do norte é o sentido da vida. Então, hoje, todos nós vamos sair pela porta do norte, porque nós vamos dar sentido à nossa vida. Você pode dizer amém? Então, se a gente entregou os nossos sonhos para o Senhor, se a gente entregou o nosso querer, o nosso milagre para o Senhor, hoje é dia de receber o verdadeiro sentido da vida. A porta do norte lá em Jerusalém é a porta onde o rei Jesus entrou quando ele voltou, quando ele chegou à terra, quando ele entra ali com o jumentinho. E simbolicamente essa porta está trancada, aguardando a vinda de Jesus. Mas aqui profeticamente Deus fala a Ezequiel: sai pela porta do norte, porque hoje você vai encontrar o sentido da vida, o sentido da oportunidade, da multiplicação. Olha como é que esse texto é profético. Mas aí ele sai, ele continua saindo, e diz assim o texto: e sai aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvagos, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então a gente vai ver nesse texto um homem entrando num rio. A gente sabe que a palavra de Deus, quando fala de rio, ela está falando de quê? Do Espírito Santo de Deus fluindo, não é assim? Toda vez que a gente vê um texto da Bíblia, de modo geral, falando sobre águas, a gente sabe que é ali a presença de Deus. Então, se a gente está saindo pela porta do norte, a gente está encontrando o sentido da vida nesse primeiro momento, quando você toma decisão de caminhar, não mais pela minha vontade, não mais pelo meu querer, não mais pelos meus sonhos, mas agora caminhar pela presença do Espírito Santo de Deus. As minhas águas começam pelo tornozelo, quer dizer que eu comecei uma jornada. Essa jornada às vezes ainda não tem mudança, porque se você está num rio, no mar, numa praia, e você molha, está muito calor, 40 graus de calor de Rio de Janeiro. A gente esse inverno agora estranhou, né? Porque a gente não está acostumado a sentir frio. Mas imagina que a gente está naquele 40 graus de calor, e você entra na praia, e aquele sol na sua cabeça, e você bota o tornozelo na praia, você sente até um pequeno refresco. Mas já deu para diminuir a temperatura do seu corpo? Já mudou a sensação? Não mudou. Apenas você percebe assim: parece que se eu continuar nesse caminho, eu vou ser refrescada nessa direção. Então, nesse momento, esse homem está caminhando, água no tornozelo, e ele tomou a decisão de se aproximar. Ele tem um vislumbre do lugar seguro. E aí o versículo 4 diz: e mediu mais 1000 côvagos, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. A gente está vivendo aqui, no texto, um caminhar na presença do Senhor. O nosso processo de santificação. E o processo de santificação, ele não continua, ele não cresce, se não passarem as águas pelos joelhos. O que será que quer dizer passar a água pelo joelho? O que a gente faz com o joelho muito bem? Ora. Não é verdade? A gente ora. Então, no nosso processo de santificação, você vai começar a se identificar. Talvez você fale assim: os meus pés estão, minha água está só no tornozelo.
Eu tomei a decisão de vir ao culto, eu tomei a decisão de vir à conferência, mas eu não vi nada mudar na minha vida. Eu já sou crente há 10 anos, há 15 anos, e aonde a água está não tem nada a ver com tempo de permanência, não tem nada a ver com a carteirinha de membro, não tem nada a ver com o quanto você entregou de dízimo ou o quanto você serve ao Senhor. Tem a ver quanto você se aprofunda nas águas do Senhor. E para eu continuar a me aprofundar nas águas do Senhor, eu preciso me ajoelhar perante o Senhor. E o joelho é simbólico, porque talvez você diga, mas o joelho, eu tenho um problema no joelho, eu nem estou me ajoelhando. Mas é simbólico no sentido de eu buscar ao Senhor. É um processo de inconformismo. É um processo de dizer, não adianta mais só vir ao culto domingo de manhã. Não adianta mais só ficar 5 minutos orando antes de dormir. Não adianta mais acordar de manhã e ler 2 versículos da Bíblia. Agora eu quero ficar com os meus joelhos no chão. Agora eu quero buscar a presença do Senhor. Agora eu quero orar mais. Agora eu quero conhecer mais de Deus. Agora eu preciso ter espaço de tempo para ter intimidade com o Senhor. E eu quero contar para você que 5 minutos por dia não vai te fazer entrar no rio do Senhor. Você precisa dar tempo para Deus. Como é que está seu dia? Como é que é o seu dia? Não tem como eu falar em qualquer lugar se eu não faço essa pergunta. Recentemente eu estive em Moçambique pregando. Pessoas, pastores, que nem sabem ler, mas são pastores. E eu fui até aquela terra treinar aqueles pastores e falei, Espírito Santo, como é que eu vou ensinar uma pessoa que nem sabe ler a pregar o Evangelho? Mas o Espírito Santo não precisa de nada. Ele precisa de vontade. Porque aqueles homens, embora não tivessem o que comer, porque para a gente fazer a conferência de pastores, a gente teve que levar comida. Porque senão eles não podem ir. A gente teve que ajudá-los na locomoção, arrumar lugar para eles dormirem. Mas quando a gente chegava, aquelas pessoas estavam adorando a Deus eloquentemente. E lá não é assim, o pessoal já está olhando o relógio, vamos embora, não. Lá você começa a pregar e ele olha para você, só isso? Aí você continua a pregar, eu tive que botar tudo quanto é sermão, porque 2 horas, 3 horas, 4 horas, só louvando a Deus. Depois a gente fala e eles não querem ir embora. E eles falam, a gente dorme aqui no chão mesmo, no chão sem nada. Eles deitam e dormem porque eles não querem perder 1 minuto da palavra, porque eles querem aprender, eles têm sede de Deus. E nós temos uma internet boa, que a gente pode botar um bom sermão. A gente tem um ambiente dentro da nossa casa. A gente está com a nossa barriga alimentada. Mas a gente quer ficar na igreja 1 minutinho, 1 hora e acabou, gente. Vamos embora. A gente quer sentar em casa e ver todas as séries. A gente quer ficar rodando o dedo no Instagram. E a gente não para orar, para ler a Bíblia, para conversar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Mas a gente corre para cá e diz, eu quero um milagre, Senhor. Senhor, eu sou tão boazinha. Senhor, eu não matei ninguém, eu não roubei. Eu sou uma bênção. Deus quer intimidade. E Ele está te convidando a entrar nesse rio. Entrar com vontade nesse rio. Mas você não pode olhar para o relógio quando você entra nesse rio. Você tem que se derramar na presença do Senhor. Você tem que se derramar. E quantas vezes eu entro lá na minha sala de oração e eu oro, aí eu canto, eu leio a Bíblia e eu não sinto nada. Mas eu estou lá. Às vezes eu estou zangada com Deus porque Ele não me respondeu. Mas eu falo assim, estou zangada, mas eu estou aqui, Senhor, vou ficar aqui do seu lado, porque eu quero intimidade com o Senhor. E eu começo a botar um louvorzinho, eu boto lá já Alexa, bota lá a playlist de oração, e de mal com Deus, daqui a pouco vai louvando, vai adorando, vou adorando. Ai, Senhor, me perdoa, como é que eu posso querer o meu querer e não entender que o Senhor é perfeito e a sua vontade é pura e agradável. Mas para eu chegar lá, tempo. Deus é um Deus que ama te ouvir de madrugada.
Acho que o fluxo diminui, né? Deve ter assim mais... Bobagem isso, né? Brincadeira, né? Porque lá no Japão estão orando de dia, né? Não adianta nada. Mas estou brincando. Mas a madrugada quer dizer que você abriu mão do seu eu, do seu sono, do seu cansaço, da sua rotina. Na madrugada você está declarando: Senhor, é mais importante eu estar aqui, mesmo que amanhã eu vá acordar mais cansado, eu vou ter que tomar mais café para trabalhar, mas eu vou ficar aqui meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que eu puder ficar só celebrando a tua presença. Mas ele não para aí, ele continua, porque aquele que coloca o joelho para ser molhado nas águas do rio, nas águas do Espírito Santo de Deus, ele continua esse caminho. E talvez você tenha parado no tornozelo. E eu quero te convidar hoje a molhar os seus joelhos e continuar. Porque quando você continua mais um pouco, disse que outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. A água agora já está aqui. E simbolicamente, profeticamente, a gente pode dizer que isso tem a ver com reprodução. Olha aqui os lombos, a águia da reprodução. Quando você coloca seu joelho no chão, você começa a frutificar para o reino de Deus. Se você entregar a sua vida e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua vida começa a frutificar. E não tem mais graça se ela não frutificar. Hoje eu estava lá, fui dar um pulinho lá na hora do almoço para fazer a unha, eu fui num lugar que eu não costumo ir, aí sentei, a menina estava fazendo a unha, ela estava muito quieta, muito quieta assim, e eu estava assim, mergulhada nos meus pensamentos também. E aí o Espírito Santo vem e fala assim: você vai viajar 2 horas para ir pregar à noite num lugar bem longe, mas tem uma pessoa na sua frente aqui e você não vai falar de Jesus para ela? Falei: Senhor, eu estou tão quietinha aqui. Falei: meu Deus, deixa eu ver aqui. Aí ela estava com uma tatuagem aqui com um nome aqui, aí eu... deve ser seus filhos, né? Ela é meu filho e tal. Ela é muito seca. Eu entrei no assunto de família e parará, preguei o evangelho. E eu queria dizer para vocês que ela vibrou, que ela amou, que ela se entregou. Não deu a mínima. Tá. Relaxa a mão aí, por favor, porque eu me empolgo, vou mexer na mão. Desculpa. Relaxa aí, tá? Não tem problema. Eu já tive outras experiências de pessoas chorarem, pedir oração, parar o salão inteiro, falar: peraí, que ela vai orar aqui por todo mundo. Hoje, mas eu fiz a minha parte, sabe? Porque o Espírito Santo de Deus já passou dos meus lombos e eu quero reproduzir, eu quero criar frutos, eu quero gerar vidas e eu vou botar isso para fora, eu vou transbordar o que eu tenho. O que ela recebeu, eu não sei. Ela acabou, ela não me deu a mínima. Continuou fazendo minha unha, eu fiquei ministrando na vida dela. Senhor, que ela possa ser incomodada por essa palavra, que ela possa pensar nisso, que alguém vai... E eu comecei a ministrar na vida dela, eu quietinha, falando. Porque não cabe mais em mim, porque quando eu estou molhada no Espírito Santo de Deus, eu preciso atravessar em qualquer lugar e frutificar. E você precisa fazer essa avaliação. Será que quando você chega no seu trabalho, será que quando você vai na manicure, quando você vai no jogo de futebol, quando você vai a algum lugar onde tem pessoas que não são o seu nicho de pessoas espirituais, você tem vontade de falar de Jesus? Ou você começa a falar mal dos preços altos, ou você quer comentar política, ou você quer falar do Flamengo, que é um bom assunto? Não. Mas o que arde no seu coração? Esse é o medidor. Sabe a vara de medir, que ele está aqui na mão? O Espírito Santo está medindo aqui você hoje, falando assim: se você quer ir lá no futebol e se comporta como igual àqueles que não conhecem Jesus, se aquele seu amigo do trabalho nem sabia que você era crente, mas sabe tudo sobre futebol, porque você passa tudo para ele, então provavelmente a água está aqui no tornozelo. Deixa chegar nos seus lombos, mas não para nos lombos e continua. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar.
águas profundas. Aí você vai caminhando, você vai frutificando, você vai enchendo as pessoas ao seu redor, você vai acendendo vidas em volta de você, e agora você não domina mais a sua vida. Agora é o Espírito Santo de Deus que te leva para cá, que te leva para lá, que faz você caminhar, e por onde você vai, há sinais e maravilhas. Porque Ele prometeu que nós faríamos mais do que Ele, porque o Espírito Santo de Deus agora está em mim. Mas eu só vou ver sinais e maravilhas se o Espírito Santo estiver me conduzindo. Olha aqui a água, ó. Quando você está mergulhado numa piscina, quando você está numa praia e você vai lá para o fundo, que você começa a boiar, e você começa a ser levado pelas águas ali, e aí é assim que o Espírito Santo de Deus quer com você. É assim que Ele quer ver você. Ele quer te encher de uma forma que agora não é mais você, como Paulo falava, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você tem visto sinais e maravilhas? Será que lá no seu trabalho você tem ministrado cura sobre a vida de alguém doente? E a pessoa falou, fiquei boa. Você orou e eu fiquei boa. Será que lá na sua família, quando você vê um filho, alguém saindo fora do evangelho, você bota a mão na cabeça dele durante a madrugada, e vai passando os dias, e vai passando as horas, e daqui a pouco você vê o seu filho aqui servindo ao Senhor firme? Você está vivendo sinais e maravilhas. Mas se a sua vida não está se movendo, é porque você quer mover por força. Você acha que você é muito inteligente, você acha que você sabe muito, você acha que canta muito, que prega muito, que fala muito. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus precisa mover a sua vida, para que sejam cumpridos os sinais que Jesus falou que seriam cumpridos. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Tem muita gente precisando voltar a ver. Tem muita gente que precisa se levantar de uma cadeira de rodas. Tem muita gente que precisa ser restaurada na sua vida espiritual. Tem muito casamento que precisa ser restaurado. Mas você está do lado de um colega do trabalho que sabe que ele está se separando, e você não tem coragem de pregar Jesus para ele, de dizer para ele que ele tem que ser paciente, que ele tem que tentar de novo, que ele tem que buscar a presença de Deus. Você não tem coragem de chamar o pastor e falar, pastor, me ajuda aqui, vai lá na minha casa jantar que eu vou levar meu vizinho lá. Eu não consigo falar, mas o pastor vai falar. Porque você está mais interessado no seu deleite pessoal. Será essa noite que você já percebeu em que lugar as águas estão batendo na sua vida? Será que está no seu tornozelo? E por isso que a sua vida não move em nada? Por isso que você está no mesmo estágio emocional, espiritual, conjugal, financeiro? Será que já subiu um pouquinho? E pelo menos você entendeu que tem que orar, que tem que buscar, que tem que se santificar e que tem que se mover em direção ao Senhor? Será que você já está no estágio de frutificação? E você já está querendo frutificar? Você já está querendo passar o Evangelho? Ou será que você já chegou aonde agora não mais vive, mas Cristo está vivendo em você? E interessante que quando chega nesse nível, para fechar, podia ir no capítulo inteiro, que é lindíssimo, mas para fechar no capítulo 8, diz assim, no versículo 6 ainda, e tendo eu voltado, 7, à margem do rio, havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse-me, essas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar neste rio. O que a profecia diz hoje para a minha vida, para a sua vida, que depois que você experimentar
o que é mergulhar e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, tudo à sua volta frutificará. Na sequência de versículos diz que as árvores vão frutificar todos os meses. Será que você precisa frutificar? Será que você precisa levar águas no deserto que você está vivendo na sua vida nesse momento? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você viajasse nessas águas agora. Mas eu queria que você olhasse a sua vida nessas águas agora. Eu queria pedir ajuda aqui ao pessoal, meus amigos do louvor. Podem tocar aqui um pouquinho? Porque eu queria que você ficasse nesse momento. Começasse a se olhar. Lembra que a gente lá no início ficou pensando qual era o desejo do nosso coração? Será que essas águas estão passando pela sua vida nos seus joelhos? Será que elas ainda estão no seu tornozelo? Será que você consegue ver essas águas nos seus lombos reproduzindo? Ou será que você já conseguiu mergulhar nessas águas? Se coloca diante do Senhor agora. E eu queria que você desse um passo diante do Senhor agora. Eu queria muito que você se tornasse um testemunho vivo. Vivesse uma vida de restauração total na presença do Senhor. Mas para tal você precisa dar o passo. Para que os seus olhos sejam abertos e a declaração profética do Efatá seja de forma que seja aberto os seus olhos para que você possa mergulhar na presença do Senhor. E se de alguma forma essa palavra trouxe você a necessidade de caminhar em direção a esse rio, de se aprofundar nessas águas, e se você sentiu que precisa fazer isso, eu queria orar com você nessa noite. E no mundo espiritual a gente precisa se mover profeticamente, para que o mundo espiritual veja o nosso mover. E que a nossa mente, o nosso coração se una ao nosso espírito no mover. Por isso eu te convido a vir aqui à frente. Eu te convido a se levantar e vir aqui à frente. Porque eu quero fazer uma oração especial, é uma oração de mover na tua vida. Eu queria que você se levantasse e viesse aqui dizendo: eu quero ir mais fundo. Eu quero caminhar mais fundo, eu quero agora molhar o meu joelho, e agora eu decidi que não mais nos meus tornozelos, mas para viver sinais e maravilhas, eu quero caminhar diante do Senhor. Queria que você viesse aqui à frente, porque essa não pode ser mais uma conferência, tem que ser a conferência da sua vida, a virada de chave da sua vida. Por isso eu te convido a não deixar para amanhã. Sabe, tem um hino do cantor cristão que é bem antigo, diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Decida hoje caminhar em direção à presença do Senhor e mergulhar nessas águas, para que você possa operar milagres e sinais na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja e na vida do Brasil. Nós vamos orar agora. Deus querido, Pai amado, louvamos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes, meu Deus, a gente acha que está tudo bem, a gente acha que já fez o bastante, a gente acha que pode te entregar só um pedacinho da nossa vida, Senhor. Mas nós queremos hoje, Senhor amado, nos entregar, meu Deus, nos rios da Tua graça, na presença do Teu Espírito Santo poderoso, Senhor amado.
Senhor, visita, Senhor amado, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, no teu altar, Senhor, dando um passo a mais, Senhor amado. Nós estamos dando um passo em direção, Senhor, à tua presença. Pode parecer pequeno, mas não é pequeno, Senhor. Porque nós estamos deixando o nosso eu. Nós estamos deixando os nossos sonhos, as nossas vontades, o nosso querer. E nós estamos declarando, Senhor, faz de nós, Senhor, o que tu planejaste. Porque o teu plano é perfeito, é poderoso, Senhor amado. Queremos viver, Senhor amado, para a tua honra e para a tua glória, Senhor amado. E queremos declarar, Senhor, efatá. Abre, Senhor, abre os olhos, Senhor amado. Abre os nossos olhos. Abre os olhos daqueles que necessitam, Senhor. Daqueles que estão em nosso lado, Senhor. Senhor, que cada um desses que está aqui no teu altar, Senhor, possa ser revestido, Senhor, do teu Espírito Santo. Para, Senhor, ter poder para declarar efatá e abrir os olhos, Senhor, daqueles que necessitam nesse mundo perdido, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor.